Com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, o importante é vocês estarem me chamando. Desculpa, cabelo um pouco molhado aí, dei um talento ali no banheiro, tomei um banho, né? Dia de sábado vocês sabem como é que é, chegando a Páscoa. Você aí, meu amigo, né, pensando como que você vai fazer para comprar aquele ovo de Páscoa daquele tamanho para sua namorada que vai fazer aquele rombo no teu bolso só para ela postar no Instagram, e aí de você se não comprar, né? Tem uma dica para você: compre um ovo daquele de gosto de sombrinha e arranje um papel da Nestlé, embrulhe o negócio que dá a mesma coisa, viu, meu amigo? Brincadeiras à parte, trazendo para vocês aí hoje, pessoal, um velocista. Todo mundo sabe que eu sou fã de velocidade, eu corro de moto, corro de cobrador, corro da minha sogra. Basicamente eu sou um fã da velocidade. Profissional da moto, profissional de correr de cobrador, ainda não achei um jeito de escapar da jararaca da velha da sogra, mas estou chegando lá. Para quem não sabe, estou trazendo hoje o período em que o Schumacher ficou em coma, e eu tive informações de como foi para o Schumacher esses 6 anos em coma. Schumacher nada mais menos que o maior campeão da Fórmula 1, 7 vezes campeão. Eu desconsidero, eu não sou muito fã dele devido ele não teve concorrente. O Rubinho Barrichello ficava na frente dos carros, batendo nos outros carros para deixar ele lá na frente. Ele ganhou folgado esses 7 campeonatos, não teve concorrência nenhuma. Porém, há quem discorde, respeitamos a opinião de todo mundo. O importante, gente, é que quem não conhece deve estar pensando aí, pô, o homem bateu o carro e entrou em coma. Não, gente. Ele já estava aposentado, já tinha enjoado já de ganhar a Fórmula 1 já. A Fórmula 1 já estava chata pra caramba. É chata hoje, naquela época era mais chata ainda, porque era só Schumacher e Schumacher. Né? Fizeram até música pro homem, né? Vocês procurarem em Schumacher Dance, vocês vão ver a música do homem. E o mais curioso disso tudo é que, nas suas férias, na sua aposentadoria, reza a lenda, né? Reza a lenda que ele foi salvar uma garotinha que tinha sofrido um acidente e deu com a cachola numa pedra, num bloco de gelo, e entrou em coma. Pra mim, ele tomou umas biritas, uns goró, tá no direito dele, muito dinheiro, etc e tal, frio, tava lá de férias, tomou um montão e rachou o corpo ali andando de esqui, tentando pegar velocidade onde ele não entendia nada. O importante para nós não é isso. O importante é que a família, posteriormente a isso, fechou o Schumacher. Ele acordou e a família não deu informação nenhuma. Deu que ele tinha acordado, mas eles limitam qualquer tipo de informação, não deixam a imprensa chegar perto, não fala exatamente como que está o estado de saúde. Tá bem, etc e tal, mas não fala exatamente como que está o estado de saúde dele, e a gente morre de curiosidade para saber o que o Schumacher passou nesses 6 anos. E eu obtive essa informação, não foi muito difícil, foi só procurar a filha de uma das serviçais da casa onde o Schumacher reside com as suas enfermeiras, né? E obtive algumas informações para vocês. Bom, gente, o estado de saúde do Schumacher é estável. Ele já consegue hoje falar algumas coisas. E dentre as coisas que eu fiquei sabendo, que ela me passou, é que ele não se lembra de nada que aconteceu do período 1 ano, 2 anos antes do acidente com o esqui. Ele acordou achando que era piloto de Fórmula 1, que tinha sofrido um acidente de Fórmula 1 e etc e tal. Lógico que ele não conseguia comunicação, ele não conseguia falar, então ele ficou um bom período achando isso, entendendo isso, mesmo explicando para ele que tinha sido um acidente de esqui. Agora ele já vem fisioterapia, fonoaudiologia e esse tanto de coisa que rico pode pagar e que pobre tem que ir se lascando mesmo para conseguir quando acontece um acidente, né? E ele já vem recuperando disso tudo. Ele disse que para ele não se passou 2 horas de uma certa data de uma certa corrida na memória dele, mas as lembranças estão voltando a ele, e ele relatou algo que é muito comum nos EQMs.
experiências de quase morte. Segundo ele ficou num túnel. No meio termo do túnel, ele não conseguia mexer as pernas nem para um lado, nem para o outro. De um lado, muito escuro, de outro lado, uma luz. E que ele não conseguia se mover dali. O máximo que ele conseguia fazer era ficar em pé ou ficar sentado. E que ali ele conversou com alguns companheiros que ele achava que estava morto na hora. Que posteriormente ele viu essas pessoas, conversou com essas pessoas, companheiros inclusive de corrida. Para mim só tem dois que foi companheiro de corridas que faleceram, que é o Ayrton Senna e que é o Ratzenberger, né? Que inclusive morreram na mesma curva, né? Na mesma corrida. Mas ele na sua consciência, ele estava conversando com eles e eles não haviam morrido. E nem ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não lembra o assunto, ele não lembra o que era, ele não lembra o que conversaram, mas ele lembra que eles conversaram. E o mais importante disso tudo, para ele esses 6 anos foram 2 horas apenas, no sentido de tempo dele. Não demorou muita coisa. É o que ele conseguiu falar e expressar até agora. Só que ele voltou bastante religioso, ele voltou bastante mudado, inclusive ele pediu uma cruz, para se colocar uma cruz no quarto dele, e voltou desta maneira, e cada dia ele vem se recuperando mais. Pessoal, é diferente das EQMs, porque o coma sempre foi diferente das EQMs, né? Experiência de quase morte, que é onde a pessoa morre por alguns minutos e ressuscita, né? Normalmente são pacientes de parada cardiorrespiratória, etc., que acontece isso, que relatam basicamente esse acontecimento, onde eles estão num túnel, né? Eles veem a vida deles passarem num flash muito rápido, e eles de repente entram nesse túnel, sente uma paz muito grande, etc., e de repente voltam ao corpo. Alguns relatam até que veem o corpo do alto. Em coma, isso é muito raro de acontecer. A medicina explica, Neto, explica. A medicina fala que quando o teu corpo entra num estado de óbito, ou seja, você vai, né, passar para outro lado, vestir o paletó de madeira, ficar debaixo de 7 palmos, comer capim pela grama, etc. e tal, o seu cérebro libera 7.000 vezes uma substância 1.000 vezes mais potente que o LSD. Ou seja, dá para você ver até elefante voar, né? Uma substância 1.000 vezes. Já pensou falar isso aí para esse pessoal dessa rede? Vai todo mundo querer morrer na rede. Faz isso não, gente. Não funciona assim não. É sorte, viu? Esses que ressuscitam e voltam. Faz isso não. Mas a realidade é que os estudos indicam que o cérebro libera 1.000 vezes essa substância mais potente que o LSD. Junto com isso, há uma descarga de adrenalina, que não deixa você sentir dor. Ou seja, você vai ficar totalmente relaxadão, sem dor e vendo o que você quiser. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a sua meio de escapar, tem o que gosta, tem o seu paraíso próprio. Então, levando por esse lado da medicina, você subentenderia que cada pessoa teria um tipo de visão diferente. Você veria a tua sogra. Não, Neto, aí é inferno, né? Você está indo para o inferno, né? Não seja imbecil. Não, você veria uma praia, você veria Jesus Cristo, Nossa Senhora, os familiares que faleceram. Ou então, gente, mais explicável, não seriam os familiares que faleceram, e sim as pessoas aqui que a gente gosta, os lugares aqui que a gente gosta, e não lugares diferentes. O grande problema é que essas pessoas que passam por essa situação relataram a mesma coisa que o Schumacher. O tal do túnel que faz a transferência de um lado para o outro, a paz imensa, só que diante do coma em si, que não é a morte propriamente dita, é apenas um degrau dela, ele conseguiu ver muito pouco, ele vivenciou isso muito pouco. Então ele trouxe muito pouco, mas ele conseguiu ter essa visão, ele conseguiu ter essa paz e essa religiosidade, que trouxe novamente, que é o que acontece com a grande maioria
que tem essa experiência. Eu estou ansiosíssimo para que o Schumacher recupere-se totalmente e venha esse novo Schumacher para mim ver o que virá e o que ele vai falar disso tudo que ele viveu nesses 6 anos aí, porque diz que é uma pessoa completamente diferente. Ele nunca foi arrogante, ele nunca foi etc e tal, mas ele é alemão, alemão é frio, etc e tal, com esses negócios de religião, e diz que ele está totalmente diferente, né? Veremos aí. Em relação ao Ayrton Senna, desconfio eu, né, por esse relato dele ter falado com pessoas que hoje ele sabe que morreram antes do acidente, desconfio que ele falou com o senhor Ayrton Senna da Silva lá, o que nós não sabemos, né? E eu gostaria de abrir um parágrafo nesse vídeo para falar para os cabeçudos que me acompanham, que eu adoro vocês. Gente, pelo amor de Deus, a gente, para falar as coisas, a gente tem que ter um pouquinho, pelo menos, de conhecimento ou estudo daquilo que está acontecendo. No vídeo do Ayrton Senna que nós fizemos aqui no canal, que foi um dos vídeos mais visualizados, não mais visualizado, deu 1 milhão, 2, não, deu 500 mil. Muita gente falou que o Ayrton Senna levou um tiro. Essa hipótese, gente, já está totalmente descartada. Sabe por quê, gente? Na época não existia realmente tecnologia de tirar foto, como fizeram com Cristiano Araújo, dentro do necrotério, de tirar foto no hospital. Celular era mal pegado quando o Ayrton Senna morreu. O celular tijolão viria um ano posteriormente, 95. Tinha, mas era muito difícil. Porém, houve um repórter, amigo do Ayrton Senna, que adentrou a sala do hospital. Vários repórteres adentraram, não quiseram tirar foto. Naquela época havia respeito, né? Enfim, mas um deles foi ver o corpo do Ayrton Senna, foi ver como que ele estava. E o motivo do caixão fechado foi o traumatismo craniano, gente. Tiro de bala causa traumatismo craniano? Causa, é um trauma no crânio, mas não causa da forma que é uma pancada. Segundo o relato desse jornalista, a cabeça dele estava do tamanho de uma bola de basquete e roxa. Isso já tira totalmente a possibilidade de um tiro, de uma entrada, de uma infusão ou de uma saída. Não haveria, se fosse um tiro, esse tipo de demonstração física. É próprio de quem tem traumatismo craniano inchar a face, inchar a cabeça, realmente ficar roxo, então houve o traumatismo craniano sim. O que muita gente não entende a respeito do acidente dele é que não foi uma causa que matou Ayrton Senna. Foram vários fatores que culminaram para que acontecesse aquele acidente e a morte dele. A barra rompeu, o volante quebrou e não veio na cabeça dele. Ele foi com a cabeça na desaceleração, que esse é o ponto duvidoso, chave, que eu gostaria de entender algum dia, por que ele estava daquela maneira. Houve a desaceleração de 300 a 0, o que ele fez? Ele foi com a cabeça, a barra de direção quebrou, o trem enfiou na cabeça dele. Aquele sangue, aquilo tudo que foi falado posteriormente, foi por uma traqueostomia que o médico da Fórmula 1 fez lá na pista. Logicamente ele já tinha arrebentado tudo que deve ter saído de sangue nessa traqueotomia, sei lá o nome disso aí, fez, foi uma coisa muito louca, né? Deve ter saído muito sangue, inclusive ele já foi morto para o hospital praticamente. Então não tem essa possibilidade. Se vocês querem conjecturar alguma dúvida, alguma coisa no acidente do Ayrton Senna, falem dele não brecar. Qualquer instinto que um piloto tenha de quando ele vira o carro um tempo antes, segundos antes, para fazer uma curva daquela, se ele vê que não vira, é de instinto do piloto, é de instinto de você que tem carro, de você que dirige qualquer coisa, brecar. O Ayrton Senna não fez isso. O Ayrton Senna passou reto. E nada se falou dos freios do Ayrton Senna. Não há marcas de freio em lugar nenhum. A velocidade que ele estava, ele bateu. Esse foi o problema. Se ele estivesse brecado, às vezes, o dano seria menor. Às vezes ele estaria por aqui hoje. Minha grande pergunta é, por que não brecou ou os freios não funcionou? Essa é a grande dúvida. Bom, pessoal, trouxe aí para vocês, não é muita coisa por enquanto, mas vou trazer mais sobre o Schumacher para vocês. Quero trazer mais sobre essa
essa reviravolta na vida dele, e gostaria profundamente de saber o que ele conversou, o que ele vivenciou nessas 2 horas, que foram 6 anos de coma, porque nós não temos muitos relatos de coma, de pessoas que ficaram em coma. Nós temos relatos que elas estão aqui ainda, que elas conseguem escutar quem está aqui, que elas conseguem absorver sons, imagens, inclusive você que tem um parente, você pode falar com ele em coma, que eles conseguem absorver isso. De uma certa maneira, eles se lembram depois. O caso do Schumacher é raro, mas existem outros também. Então eles equiparam bastante a EQM. O que nos leva a concluir que eles estavam mais para lá, para passar para lá, do que para cá. De alguma maneira o corpo conseguiu resistir, o espírito veio a ficar, ou convenceram ele a ficar por algum motivo, né? A missão não tinha acabado, ou ele quis ficar, enfim, a gente não sabe essas coisas, não é bom a gente conjecturar. Mas ele voltou, está aí, e eu desconfio que 2, 3, 4 anos ele já vai estar falando muito, e a gente vai ter mais aí informações, que são informações bastante interessantes para o espiritismo, para o evangélico, para o católico, etc e tal, porque é um cara que de certa forma, a meu ver, esteve de lá, né? Bom, vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal. Lembrando você, cuidado com as estradas, não encha o furebox de ovo da Páscoa que dá diarreia, não enche o furebox de cachaça e saia na estrada, tome cuidado, curta um feriadão, dance lambada com a sogra, não passe rasteira na tua sogra igual eu faço, tentando dançar lambada com ela, enfim, curta um feriado, um bom feriado para todo mundo, um grande beijo no coração de vocês, fiquem todos com Jesus, e até a próxima, até depois do feriado, pessoal. Grande abraço a todos vocês.